Minha esposa me traiu por 6 anos com um desconhecido, mas aí eu me apaixonei pela esposa dele. Oi, minha vida era boa. Na verdade, era ótima. Eu era dono de uma construtora de sucesso, que eu mesmo construí do zero. Minha esposa, Vicky, e eu parecíamos ter tudo. Uma casa enorme, 2 carrões, e aquele tipo de história de amor que todo mundo inveja. A gente cresceu junto, trabalhando nos turnos da lanchonete da minha família quando ainda éramos adolescentes. Naquela época, tudo era mais simples. E a gente também. A Vicky sempre foi muito ambiciosa. Começou como analista de conformidade e chegou a um cargo alto numa grande empresa, o que significava que ela viajava com frequência. Eu sempre apoiei ela, apesar das inseguranças que carregava desde a infância. Meu pai traiu minha mãe, e esse tipo de coisa deixa cicatriz, mesmo que a gente finja que tá tudo bem. Mas eu confiava na Vicky. Ela era minha parceira, meu alicerce. Até que a Jasmine apareceu na minha vida. Ela era uma cliente nova, queria reformar a casa. Lembro perfeitamente da nossa primeira reunião no apartamento dela. E não foi por causa dela, mas pelo que eu vi. Em cima da lareira tinha uma foto do marido dela, o Steve, abraçado com a minha esposa, a Vicky. A foto era do verão passado, uma época em que a Vicky dizia estar viajando a trabalho. Na imagem, os dois estavam sorrindo num resort qualquer, com o braço do Steve jogado de boa por cima do ombro da Vicky. Eu congelei. Jasmine deve ter percebido, porque perguntou se eu estava bem. Disfarcei, mas minha cabeça estava girando. O que minha esposa fazia numa foto com o marido dela? Por que ela nunca me falou disso? Naquela noite, confrontei a Vicky. Amor, você conhece um cara chamado Steve? Perguntei, tentando manter a calma. Ela travou na hora. Um relance de pânico passou pelo rosto dela antes de responder. Steve? Não me lembro de nenhum Steve. Por quê? Ali eu soube que tinha alguma coisa errada. Vicky nunca hesitava. Sempre foi rápida, afiada nas respostas. Aquela pausa de meio segundo plantou uma dúvida na minha cabeça que eu não consegui mais ignorar. No dia seguinte, entrei em contato com a Jasmine de novo. Disfarcei, dizendo que queria discutir mais sobre a reforma da casa. No meio da conversa, toquei no assunto da foto. Aquela foto na sua lareira, aquela com seu marido e mais umas pessoas, onde foi tirada? Jasmine franziu a testa. Ah, aquela no resort. Foi em Cancún, em julho do ano passado. Por quê? Nada. Respondi forçando um sorriso. Só parecia uma viagem legal. Tudo fazia sentido. Em julho do ano passado, a Vicky disse que estaria em um congresso em Atlanta. Mas agora, eu sabia que não era verdade. Naquela noite, enquanto ela arrumava as malas para mais uma viagem de negócios, tomei uma decisão. Liguei de novo para Jasmine. E juntos contratamos um detetive particular. Se a Vicky estava mentindo, eu precisava saber a verdade. O que eu descobri acabou com tudo o que eu achava que sabia sobre minha esposa e a vida que construímos juntos. O detetive era discreto e profissional, se chamava Mike, e já tinha visto de tudo. Quando explicamos a situação, ele só balançou a cabeça, como se aquilo fosse só mais uma terça-feira comum para ele. Me dá umas 2 semanas, disse ele. Vou investigar os registros de viagem, ligações, o que mais eu conseguir encontrar. Jasmine e eu trocamos um olhar. 2 semanas pareciam uma eternidade, mas concordamos em esperar. Enquanto isso, a vida em casa virou um inferno. A Vicky agia como se nada tivesse acontecido. Tava normal, até demais. Ainda tinha aquele charme natural de sempre, mas agora cada sorriso, cada risadinha parecia ensaiada. Quando ela me deu um beijo de despedida antes da viagem, foi como receber carinho de um fantasma, um reflexo vazio do amor que a gente teve um dia. Vi ela sair de carro e senti um buraco se abrir no meu estômago. Liguei pro meu melhor amigo, Carl. Ele sempre foi meu conselheiro, o cara que foi meu padrinho de casamento. Não entrei em detalhes, só disse que algo não estava certo com a Vicky. Você acha que ela tá te traindo? Ele perguntou direto, com aquele jeito prático de sempre. Não sei, cara, respondi, andando de um lado pro outro na sala. Mas eu vi uma foto, e a reação dela quando perguntei não me desceu. Olha, disse o Carl, não tira conclusões precipitadas. Mas se você já tá com esse sentimento, é porque tem algo aí. No fundo, eu queria que ele dissesse que eu tava viajando, que era só paranoia. Mas ele não disse. E de certa forma, eu agradeci por isso. Os dias se arrastavam. Me joguei no trabalho, fechando contratos, fiscalizando obras, só para tentar manter a cabeça ocupada. A Jasmine parecia mais centrada do que eu. De vez em quando, ela mandava mensagens. Alguma novidade do Mike? Ou, e aí, como estão as coisas por aí? Era estranho encontrar conforto em alguém que até outro dia eu nem conhecia direito. Mas agora a gente estava no mesmo barco. Uma semana depois, o Mike ligou. Don, precisamos nos encontrar.
Tenho algo para mostrar. Meu coração afundou. Se ele não tivesse achado nada, teria dito pelo telefone. Mas marcar encontro significava bomba. Fomos num café. A Jasmine já estava lá quando cheguei. A expressão dela estava tensa, diferente do jeito calmo de sempre. Mike não enrolou. Empurrou uma pasta Manila pela mesa. Aqui está o que eu descobri. Tinha reservas de hotel, registros de voos e fotos de vigilância. Não era tudo, mas dava para montar o quebra-cabeça. Abri a pasta com as mãos tremendo. Lá estavam os itinerários mostrando Vicky e Steve nos mesmos voos, indo para lugares que não batiam com as viagens de trabalho dela. Fotos dos dois entrando juntos em hotéis, de braços dados. Meu estômago revirava a cada página. Jasmine também encarava a pasta, com os dedos apertando a borda da mesa. 6 anos, ela sussurrou. É o tempo que a gente tá casado. E isso tá rolando quase desde o começo. 6 anos. Foi como levar uma marretada no peito. Eu e a Vicky comemoramos nosso 10º aniversário de casamento na primavera passada. Mais da metade da nossa vida juntos, ela viveu uma vida paralela. Olhei pro Mike, mal conseguindo falar. Como? Como eles esconderam isso por tanto tempo? Foram cuidadosos, respondeu ele. Só se encontravam em cidades distantes, reservavam quartos separados, usavam celulares descartáveis. Sinceramente, se não fosse por aquela foto, você talvez nunca descobrisse. Jasmine fechou a pasta e se recostou na cadeira, o rosto ficando mais duro. E agora? Perguntou. Eu nem conseguia pensar tão longe. Minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Não sei, confessei, mas não posso deixar isso barato. Mike assentiu. Vou continuar investigando. Se você quiser uma prova definitiva, algo que possa usar no tribunal, eu vou achar. Quando saímos do café, Jasmine me segurou pelo braço. Dawn, disse ela, a voz tremendo um pouco. Eu sei que isso é um inferno, mas pelo menos a gente não tá passando por isso sozinho. Pela primeira vez em dias, senti um fio de alívio. Ela tinha razão. Eu não tava sozinho. Uma semana depois, Mike ligou de novo. E dessa vez, não era só papelada. Ele tinha gravado uma conversa entre Vicky e Steve. Você vai querer ouvir isso, avisou ele. Jasmine também estava na linha. Combinamos de ouvir juntos na casa dela. Sentei no sofá dela, segurando com força a beirada da almofada, enquanto Mike abria o notebook. Jasmine me ofereceu um copo d'água, mas minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia segurar. Vamos acabar logo com isso, murmurei. A gravação começou. A voz da Vicky era familiar, mas de repente parecia de uma estranha. Não acredito que a gente conseguiu manter isso por 6 anos, ela disse, rindo baixinho. Steve também riu. A gente é bom nisso. Os encontros secretos, os celulares descartáveis. É até empolgante, né? Minha mandíbula travou quando ouvi a Vicky responder. Foi por isso que eu fiz. Não porque eu queria estar com você, mas porque eu queria provar pra mim mesma e pro Dom que eu conseguia. Meu coração parou. A mão da Jasmine foi direto à boca, os olhos arregalados de choque. O que diabos isso quer dizer? Ela sussurrou. Steve também parecia confuso. Do que você tá falando? Lembra daquela briga que eu e o Dom tivemos anos atrás? Disse Vicky. Ele me disse que eu nunca conseguiria fazer nada pelas costas dele, porque ele sempre descobriria. Isso ficou na minha cabeça. Eu queria provar que ele estava errado. E consegui. O silêncio tomou conta da sala, só com o áudio rodando ao fundo. Então isso tudo era um jogo pra você? Steve perguntou indignado. Não era sobre você. Vicky respondeu seca. Era sobre mim, sobre controle. Eu precisava sentir que tinha o poder nas mãos, mesmo que ele nunca soubesse. Não consegui ouvir mais. Fechei o laptop com força e me levantei, andando de um lado pro outro. 6 anos, falei, a voz embargada de raiva. 6 anos de mentiras, de traição, tudo por causa de uma discussão idiota. Jasmine também se levantou, o rosto uma mistura de fúria e incredulidade. E o Steve, meu marido, entrou na brincadeira como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se não importasse que ele estava destruindo 2 famílias. Eu não conseguia parar quieto, os punhos cerrados dos lados do corpo. Tive que me segurar para não socar a parede. Jasmine colocou a mão no meu braço. Me trouxe de volta para a realidade. Dawn, ela disse baixinho. O que a gente vai fazer? A resposta era óbvia, mesmo que doesse dizê-la em voz alta. Eu vou pedir o divórcio, falei. Não dá para ficar com alguém capaz desse tipo de manipulação. Ela não só me traiu, ela tratou nosso casamento como um joguinho. Jasmine assentiu com a cabeça, firme. Eu também vou me divorciar do Steve. Não tem mais volta depois disso. Pela primeira vez em semanas, senti como se tivesse algum rumo, mesmo com o coração pesado. Era o começo do fim. Não só do meu casamento, mas da vida que eu achei que tinha. Cheguei em casa tarde naquela noite, ainda tonto com tudo que tinha descoberto. Vi que estava sentada no sofá,
mexendo no celular como se fosse só mais uma noite qualquer. Só de olhar pra ela, meu estômago revirou. Ela levantou os olhos e sorriu. Oi, amor. Chegou tarde. Tá tudo bem? Por um instante, só fiquei parado, encarando ela, tentando entender como a mulher que eu achava que conhecia era a mesma que eu tinha ouvido naquela gravação. Não, Vicky, respondi, com a voz mais firme do que imaginei. Não tá tudo bem. A expressão dela mudou. O que aconteceu? Joguei a pasta que o Mike me entregou em cima da mesinha de centro, bem na frente dela. Dá uma olhada nisso aqui. Ela hesitou, olhando de mim pra pasta e de volta pra mim, até que finalmente abriu e começou a folhear. Conforme lia, o rosto dela foi perdendo a cor. Registros de voo, reservas de hotel, fotos. O que é isso? Ela perguntou com a voz já trêmula. Provas, respondi, sentindo a raiva subir. Provas do que você anda fazendo com o Steve nos últimos 6 anos. Provas das mentiras, da traição, do seu teatro. E se isso não for suficiente, tem uma gravação sua confessando tudo. As mãos dela tremiam enquanto colocava a pasta de volta na mesa. Dom, Não, cortei, levantando a mão. Nem ouse tentar justificar. Eu ouvi você, Vicky. Ouvi você dizendo que nem era sobre o Steve, que era só pra provar que conseguia me enganar. Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? Ela começou a chorar, mas eu não senti pena. Não dessa vez. Eu cometi um erro. Ela gaguejou. Fui egoísta, deixei as coisas saírem do controle. Mas não significou nada. Eu te amo, Dom. Amor? Soltei uma risada amarga. Você não destrói quem você ama. Não joga fora 6 anos de casamento só pra alimentar o próprio ego. Você não mente na cara da pessoa por anos e depois diz que foi um erro qualquer. Ela tentou me tocar, mas eu recuei. Dom, por favor, a gente pode superar isso. Eu faço o que for preciso. Terapia, aconselhamento, o que você quiser. Não, falei com firmeza. Chega, você mentiu pra mim por anos, e eu não confio mais em você. Você não quebrou só meu coração, Vicky. Você destruiu a vida inteira que a gente construiu. Acabou. As lágrimas dela viraram raiva. Então é isso? Você vai jogar tudo fora sem nem tentar? Eu não joguei nada fora. Rebati. Foi você. O dia em que resolveu transformar nosso casamento num joguinho doentio, foi você que jogou tudo no lixo. Pela primeira vez, ela não teve resposta. Só ficou sentada ali, me olhando, enquanto eu subia as escadas para fazer minha mala. Na manhã seguinte, liguei pro meu advogado. Queria começar o processo de divórcio o quanto antes. Vi que não tentou me impedir quando saí de casa. Talvez ainda estivesse tentando entender que todas as mentiras dela finalmente tinham vindo à tona. Nesses primeiros dias, eu e Jasmine continuamos nos falando. Um apoiava o outro enquanto a gente tentava atravessar aquele furacão. Ela também já tinha dado entrada no divórcio. E mesmo que o jeito dela de lidar com tudo fosse mais calmo que o meu, dava pra ver que a dor era profunda. 2 dias depois do confronto, vi que apareceu de surpresa no meu escritório. Minha secretária me avisou no interfone, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, vi que já estava na porta. Dom, a gente precisa conversar, disse ela com a voz firme, mas o rosto ainda marcado de choro. Acho que não tem mais nada para ser dito, respondi, gelado. Ela fechou a porta e deu alguns passos até minha mesa. Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas você vai jogar fora 10 anos de casamento assim, Dom? Vai mesmo conseguir viver com isso? Me recostei na cadeira, cruzei os braços. Quem jogou fora foi você, Vicky. Eu só tô limpando a bagunça. Ela pareceu amolecer. Por um segundo vi um vislumbre daquela mulher por quem me apaixonei tantos anos atrás. Eu errei feio, mas eu nunca quis te machucar. Não era sobre você, era sobre mim. E aí que tá o problema? Rebati. Você não pensou em mim, nem na gente, nem no que construímos juntos. Só pensou em você. Os ombros dela caíram, e pela primeira vez, ela pareceu realmente derrotada. Eu não quero te perder, sussurrou. Você já me perdeu. Falei baixo, mas com convicção. Ela ficou parada ali por mais alguns segundos, como se esperasse que eu fosse mudar de ideia. Mas quando viu que isso não ia acontecer, virou as costas e saiu sem dizer mais nada. Naquela tarde, encontrei a Jasmine para tomar um café. A gente precisava de um respiro no meio daquele turbilhão. Ela parecia exausta, como se não dormisse há dias, mas tinha um brilho nos olhos. Algo novo, algo forte. Como você tá segurando as pontas? Ela perguntou assim que me sentei. Tá tudo uma bagunça. Dei de ombros. A Vicky foi no meu escritório hoje cedo tentando, sei lá, consertar as coisas, talvez. Jasmine assentiu. O Steve me ligou ontem. Queria conversar, mas eu nem consegui atender. Tô farta das mentiras dele. Ficamos um tempo em silêncio, o peso do que vivemos pairando entre nós. Nunca achei que ia acabar assim, falei, depois de um tempo. Me divorciando da mulher com quem achei que ia passar o resto da vida. Nem eu,
respondeu Jasmine. Mas talvez isso seja uma chance de recomeçar, de algo melhor. As palavras dela ficaram comigo muito tempo depois que nos despedimos. Pela primeira vez, senti um sopro de esperança em meio à dor. As semanas seguintes foram caóticas. Advogados, papelada, divisão de bens. Parecia um segundo emprego. Vicky tentou enrolar o processo, dificultando as negociações e se recusando a aceitar os termos. Cada e-mail do advogado dela era um soco no estômago. Jasmine também não estava tendo vida fácil. Steve, aparentemente chocado com a decisão dela, começou a usar de todo tipo de manipulação. Um dia, Jasmine me ligou com a voz tensa, claramente irritada. "O Steve tá tentando me convencer a fazer terapia de casal", disse. "Não porque se arrependeu, mas porque acha que a gente tem que manter a imagem." "Bem a cara dele", murmurei. "A Vicky tá na mesma, agindo como se a gente pudesse simplesmente colar os pedaços e seguir em frente. A gente tava exausto, mas era um alívio saber que não estávamos passando por tudo aquilo sozinhos. Numa noite dessas, decidi arrumar o quarto de despejo da casa. Era só tralha, ferramentas, arquivos antigos e alguns álbuns de foto esquecidos. Folheando um dos álbuns, encontrei uma foto da nossa viagem de aniversário pro Havaí, alguns anos atrás. Eu e a Vicky estávamos sorrindo, abraçados, com o mar ao fundo. Fiquei encarando aquela imagem, tentando entender como a mulher da foto se transformou na pessoa que eu conhecia agora. Minha mão se fechou com força. E antes que eu percebesse, rasguei a foto ao meio. Aquilo foi libertador, como se eu estivesse me livrando de um peso. Continuei. Fui arrancando página por página, até que o álbum virou só um monte de lembranças despedaçadas. Quando terminei, respirei fundo. Não era muito, mas era um começo. Enquanto isso, eu e a Jasmine começamos a passar mais tempo juntos. No começo eram só ligações e cafés para desabafar sobre o processo. Mas aos poucos, a conversa deixou de ser só sobre os ex-parceiros. Começamos a falar sobre a gente, sobre quem éramos antes de tudo isso. Uma noite, ela me convidou para jantar na casa dela. "Só uma coisa simples", disse ela. "Acho que os dois precisam de um respiro." A casa dela era acolhedora, aconchegante, um contraste enorme com o vazio gelado da minha. Durante o jantar, a conversa foi mudando de tom. Saímos do passado e começamos a falar do futuro. "Eu adorava pintar", ela confessou, com um sorrisinho leve. "Faz anos que não pego num pincel." "Você devia voltar a pintar", eu disse. "Parece algo que te fazia bem." Ela me olhou, o sorriso diminuindo um pouco. "Tá difícil pensar em felicidade agora." "Eu entendo", respondi. "Mas talvez seja justamente a hora de pensar no que vem depois, no que ainda pode nos fazer feliz." Ela assentiu. E ali, nos olhos dela, vi uma faísca de esperança. Na volta para casa, não consegui parar de pensar nela, em como ela estava sendo forte, mesmo depois de tudo que o Steve fez, e em como, de alguma forma, ela estava me ajudando a reencontrar a minha própria força. Depois daquele jantar, a gente começou a se ver com mais frequência. A princípio, só para escapar da bagunça que nossas vidas viraram. Mas devagar, tudo foi mudando. As conversas ficaram mais leves, menos sobre traição, mais sobre quem éramos além dos nossos casamentos fracassados. Uma noite, ela me chamou para ir a um parque perto da casa dela. "Tô me sentindo presa dentro de casa", disse no telefone. "Um pouco de ar fresco pode fazer bem pros dois." Quando cheguei, ela estava sentada num banco com um caderninho de desenho no colo. Olhou para mim e sorriu. "Tá atrasado", brincou. "Trânsito", respondi. Embora nós dois soubéssemos que era mentira. Eu tinha passado uns 10 minutos sentado na caminhonete, debatendo comigo mesmo se deveria ir ou não. Caminhamos por um tempo enquanto Jasmine falava sobre coisas aleatórias, só para manter a conversa leve. Em um momento, ela me entregou o caderno de desenhos no qual vinha praticando. "Isso tá incrível", eu disse sincero. "De verdade mesmo. Você tem talento, Jasmine." Ela deu um sorriso meio sem jeito, entre orgulho e nervosismo, enquanto folheava as páginas. Paisagens lindas, flores detalhadas, e até um retrato inacabado que parecia ser do marido, embora ela tivesse rabiscado o rosto dele. Ela deu de ombros, com um leve rubor nas bochechas. "É só uma distração." "Não", interrompi, parando de andar. "É mais do que isso. Você tem algo especial aqui. Não diminui o que faz." Ela me olhou por um longo momento, com uma expressão que eu não consegui decifrar, até que finalmente sorriu. "Obrigada, Dom. De verdade. Isso significa muito." Alguns dias depois, a Vicky ligou. Deixei tocar até cair na caixa postal, mas a curiosidade falou mais alto e acabei ouvindo a mensagem. "Oi, Don", começou ela com a voz trêmula. "Eu sei que te machuquei, e sei que fiz coisas imperdoáveis, mas eu preciso te ver mais uma vez. Por tudo que a gente viveu,
tem algo que eu preciso dizer, pessoalmente. Fiquei olhando pro celular, dividido. Parte de mim queria mandar ela se danar, mas uma parte menor, mais quieta e talvez mais sentimental, queria algum tipo de encerramento. Contra o meu bom senso, aceitei encontrar com ela. Nos encontramos num restaurante simples, afastado da cidade. Vi que já estava lá quando cheguei, sentada numa daquelas cabines perto da janela. Ela parecia exausta, e nem a maquiagem disfarçava as olheiras. Obrigada por vir, disse ela, enquanto eu me sentava em frente. O que você quer, Vicky? Perguntei num tom neutro. Ela hesitou, mexendo na xícara de café. Eu queria pedir desculpa, disse enfim com a voz baixa. Por tudo, pelas mentiras, pela traição, pela dor que te causei. Eu sei que não muda nada agora, mas eu precisava dizer isso. Observei o rosto dela, procurando algum sinal de manipulação. Mas tudo o que vi foi arrependimento. Por que agora? Perguntei. Por que não 6 anos atrás, quando começou tudo isso? Ela abaixou os olhos para as mãos. Porque eu era egoísta demais para admitir que estava errada. Me convenci de que podia ter tudo, que podia te amar e mesmo assim fazer o que fazia. Mas eu estava errada. Eu enxergo isso agora. As palavras dela me atingiram mais do que eu imaginava. Não porque eu quisesse perdoá-la, mas porque dava para sentir que ela estava sendo sincera. Eu agradeço o pedido de desculpas. Falei, por fim. Mas isso não muda nada. Acabou. Ela assentiu com a cabeça, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu sei. Só espero que você encontre alguém que te faça feliz. Alguém que te dê o amor que você merece. Eu não respondi. O que havia para dizer? Naquela noite, me peguei pensando na Jasmine de novo. Em como ela esteve ao meu lado, mesmo com o mundo dela também desmoronando. Pela primeira vez em meses, sentia que conseguia respirar quando estava perto dela. Talvez eu estivesse certo. Talvez fosse possível encontrar a felicidade de novo. Os dias passaram num borrão. Reuniões com advogados, trabalho e momentos de reflexão em silêncio. A dor da traição da Vicky ainda estava ali, mas tinha se transformado em algo menos cortante. Uma dor constante, mas suportável. Numa tarde, Jasmine me ligou com a voz mais leve do que o normal. Preciso de uma pausa. Vem comigo numa exposição de arte no centro? Faz anos que não vou e não queria ir sozinha. No começo hesitei. A arte nunca foi muito minha praia, mas a ideia de passar um tempo com ela me fez aceitar. A exposição era num galpão reformado, com tijolos à mostra e luzes industriais. Jasmine parecia em casa, com os olhos brilhando enquanto ia de uma obra para outra. Ela explicava as técnicas, os sentimentos por trás das peças, e eu percebi que estava mais encantado com o entusiasmo dela do que com a arte em si. Num momento, paramos diante de um quadro abstrato enorme, com pinceladas ousadas de vermelho e preto. Caótico, mas com algum tipo de intenção por trás. O que você acha? Ela perguntou, inclinando a cabeça. Sinceramente, dei uma risada. Parece uma briga de tinta que deu errado. Ela caiu na risada, leve, espontânea. Pode ser, mas olha de novo. Tem um padrão aí, um ritmo. É bagunçado, sim, mas tem beleza na bagunça. Olhei para ela e percebi que ela não estava falando só do quadro. Depois da exposição, fomos jantar num café ali perto. A conversa fluiu leve, natural. A cada minuto que passava, parecia que o peso do passado diminuía. Sabe, disse Jasmine enquanto terminávamos o jantar. Eu achei que nunca mais ia me sentir normal depois de tudo isso. Mas estar aqui com você é bom. As palavras dela me pegaram desprevenido. Eu sei, admiti. Eu também sinto isso. Voltamos para os carros em silêncio confortável, o ar da noite fresco e agradável. Quando chegamos ao carro dela, ela se virou para mim, hesitando um pouco antes de falar. Don, eu sei que a gente ainda tá se curando e não quero apressar nada, mas eu gosto de passar tempo com você. Gosto de quem eu sou quando tô com você. Um calor bom tomou conta de mim, uma sensação que eu não sentia fazia tempo. Eu sinto o mesmo, respondi. Ela sorriu. Era um sorriso com esperança e alívio misturados. Então, vamos ver onde isso vai dar. Na manhã seguinte, acordei com algo que não sentia há muito tempo. Otimismo. Eu e Jasmine não estávamos correndo, mas havia uma possibilidade no ar. E isso já fazia o futuro parecer mais leve. Vicky, claro, não estava facilitando. Começou a deixar recados de voz de novo. Longas desculpas misturadas com pedidos para que eu desse outra chance. Apaguei todos, sem ouvir. Ela teve a chance dela. E desperdiçou. Enquanto isso, Steve ainda tentava manipular a Jasmine. Mandava flores, deixava bilhetes no carro dela, chegou até a aparecer no trabalho dela sem ser convidado. Mas Jasmine já não caía mais nos jogos dele. Pediu uma medida protetiva, e vê-la se impondo assim me fez admirá-la ainda mais.
Naquele fim de semana, Jasmine me chamou para jantar, mas dessa vez não era só a gente. A irmã dela, Claire, estava visitando e queria conhecer o tal cara novo, de quem a Jasmine não parava de falar. A noite foi leve, cheia de risadas e comida boa. Claire era afiada e divertida, e não poupava Jasmine, zoando sem dó o novo hábito dela de sair desenhando tudo o que via. Quando a noite estava quase acabando, Claire me puxou de lado enquanto Jasmine estava na cozinha. Obrigada, disse ela com um tom sério. Pelo quê? Perguntei. Por estar ao lado dela. Ela não sorria assim há anos. Seja lá o que você estiver fazendo, continue. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça muito tempo depois que fui embora. Talvez a gente ainda estivesse descobrindo para onde isso tudo ia, mas pela primeira vez, parecia que estávamos construindo algo verdadeiro, algo que valia a pena. As coisas com a Jasmine estavam indo melhor do que eu poderia imaginar. Estávamos indo com calma, mas cada dia nos aproximava mais. Pela primeira vez desde a traição da Vicky, eu conseguia enxergar um futuro bom. Mas a vida adora pregar peças. Numa noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal, mas a curiosidade falou mais alto. Ouvi a mensagem. Dom, aqui é o Steve, começou a voz. Eu congelei. Olha, sei que sou a última pessoa que você quer ouvir, mas você precisa saber o que a Jasmine anda dizendo sobre você. Ela não é tão inocente quanto você pensa. Me liga se quiser saber a verdade. Deletei na hora, mas aquelas palavras ficaram na minha cabeça como um espinho. Seria só mais uma das manipulações dele? Ou teria algo que Jasmine não me contou? No dia seguinte, toquei no assunto com ela. Estávamos sentados na varanda vendo o sol se pôr, quando criei coragem. O Steve me ligou, falei tentando manter o tom neutro. O rosto dela fechou na hora. O que ele queria? Disse que você andou falando de mim. Que você não é tão inocente quanto eu penso. Ela suspirou fundo, passando a mão nos cabelos. Don, você sabe que ele tá só tentando atrapalhar a gente. Ele não suporta ver que eu segui em frente. Eu acredito em você, falei. E era verdade. Mas tem alguma coisa que eu deva saber? Algo que ele possa usar contra você? Ou contra nós? Ela me encarou, os olhos nos meus. Eu disse a ele a verdade, sobre o que aconteceu entre a gente. Sobre como me senti uma idiota por confiar nele. E como nunca mais queria vê-lo na minha frente. Se ele tá distorcendo minhas palavras, o problema é dele. A honestidade dela me acalmou. Mas a ligação do Steve deixou uma pulga atrás da orelha. Não em relação a Jasmine, mas sobre o quão frágil era aquilo que a gente estava tentando construir. Uma semana depois, Vicky apareceu na minha casa sem avisar. Estava parada na varanda quando eu cheguei, com uma aparência abatida e desesperada. O que você tá fazendo aqui? Perguntei, já irritado. A gente precisa conversar, disse ela com a voz trêmula. Por favor, Dom, me escuta. Suspirei fundo e entrei. Deixei a porta aberta para ela seguir. Ela começou a falar sem parar. Um discurso longo e confuso sobre como se arrependia, sobre como queria consertar tudo, sobre como ainda me amava. Quando ela finalmente fez uma pausa para respirar, eu falei, Vicky, eu não posso mais fazer isso. Você fez sua escolha, e eu fiz a minha. Acabou. Ela tentou segurar minha mão, os olhos cheios de lágrimas. Não precisa acabar assim. Eu tô disposta a fazer o que for. Terapia, aconselhamento, o que você quiser. É só dizer. Puxei minha mão de volta. A palavra é adeus, Vicky. Já é tarde demais para qualquer outra coisa. O rosto dela se desfez numa expressão de dor, e por um segundo eu quase senti pena. Mas então me lembrei da gravação, das mentiras, dos anos de enganação, e minha determinação voltou com força. Ela foi embora sem dizer mais nada, e eu fiquei parado na janela, assistindo o carro dela desaparecer na rua. Naquela noite liguei para Jasmine. Não contei sobre a visita da Vicky. Ela não precisava de mais esse peso nas costas, mas ouvir a voz dela me acalmou. A gente vai ficar bem, ela disse com a voz suave. Don, não importa o que eles tentem jogar contra a gente vai superar isso. Eu queria acreditar. Alguns dias depois, as coisas tomaram um rumo mais sombrio. Steve não se contentou em apenas ligar e deixar mensagens enigmáticas. Começou a aparecer de surpresa no trabalho da Jasmine, na casa dela, até no café onde costumávamos ir juntos. Na primeira vez, ela tentou minimizar. Ele tá tentando me intimidar, disse ela. Mas eu não vou deixar isso me abalar. Na segunda vez, ela já parecia abalada. Dom, isso tá saindo do controle. Ele não me deixa em paz. Na terceira, fui direto. A gente não pode mais fingir que isso vai passar. Entra com outra medida protetiva. Insisti. Se ele violar, vai ter que lidar com as consequências. Ela assentiu, mais firme. Você tem razão.
Cansei desses joguinhos dele. Enquanto isso, vi que começou a intensificar as tentativas de me reconquistar. Ligava para os meus amigos, para minha família, tentando ganhar aliados. Uma noite, minha mãe me ligou com a voz carregada de preocupação. Don, a Vicky me ligou. Parecia desesperada. Disse que quer mais uma chance. Mãe, eu não tô interessado, respondi, tentando manter a calma. Ela só tá procurando por controle. Nada mudou. Minha mãe hesitou do outro lado da linha. Eu sei que você sofreu, mas tem certeza que é isso mesmo? Casamento também é sobre perdão. Fechei os olhos, tentando respirar fundo. Isso não é só sobre perdão, mãe. É sobre confiança. E ela destruiu a minha. Eu não posso voltar atrás. Houve uma longa pausa, até que ela disse baixinho. Eu entendo. Só quero que você seja feliz. Eu vou ser, respondi. Mais cedo ou mais tarde. Mais tarde, naquela noite, Jasmine me ligou com a voz tremendo. Don, o Steve apareceu aqui de novo. Tava batendo na porta, gritando pra eu sair. Fiquei tão assustada que quase chamei a polícia. Mas ele foi embora antes. Chega! Falei com a raiva transbordando. A gente não vai esperar ele ir longe demais. Amanhã eu vou com você ao fórum. Vamos reforçar essa medida protetiva. Obrigada, ela disse, a voz embargada. Eu não sei o que faria sem você. No dia seguinte, fomos juntos ao fórum. As mãos da Jasmine tremiam enquanto preenchia os papéis, mas ela não hesitou. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou o atendente, lançando um olhar sério. Tenho, respondeu ela firme. Eu não posso mais viver assim. Depois, fomos até um parque ali perto e nos sentamos num banco, observando os patos nadando no lago. Odeio que ele ainda tenha esse poder sobre mim. Ela desabafou. Ele não tem mais, eu disse. Agora você tá retomando o controle, um passo de cada vez. Ela me olhou com gratidão nos olhos. Você é um homem bom, Don. Melhor do que eu mereço. Não fala isso, respondi. Você merece ser feliz tanto quanto qualquer pessoa. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E meu peito ficou um pouco mais leve. Naquela noite, deitado na cama, pensei em tudo que tinha mudado em tão pouco tempo. Minha vida tinha sido destruída, mas eu estava reconstruindo pedaço por pedaço. E a Jasmine estava se tornando uma parte importante desse novo começo. Mas eu sabia que ainda não estávamos a salvo. Steve ainda rondava pelas sombras. E a Vicky seguia tentando me puxar de volta para o passado. Prometi a mim mesmo que ia me manter firme. Por mim, pela Jasmine e pelo futuro que estávamos começando a sonhar juntos. Mas a medida protetiva não impediu o Steve. Uma semana depois, Jasmine me ligou chorando. Ele apareceu no meu trabalho, contou ela com a voz trêmula. Ficou esperando no estacionamento. Quando saí, ele me seguiu até o carro. Ficava dizendo que a gente precisava conversar, que eu estava exagerando. Don, eu achei que ele fosse me agarrar. Apertei o telefone com força, o sangue fervendo. Você chamou a polícia? Ainda não, ela confessou. Fui direto para casa de uma amiga, mas eu não sei o que fazer. E se ele não parar? A gente vai fazer ele parar, disse com firmeza. Eu vou cuidar disso. No dia seguinte, liguei pro Mike, o detetive particular que tinha descoberto a traição da Vicky e do Steve. Mike era direto, sem rodeios. Eu confiava nele. Preciso que você investigue o Steve, pedi. Descubra o que ele anda fazendo, qualquer coisa que possamos usar para mantê-lo longe da Jasmine. Mike não fez perguntas. Deixa comigo, respondeu. Enquanto isso, eu fiquei o mais próximo possível da Jasmine. Passamos várias noites juntos na casa dela, com as luzes apagadas e as portas trancadas. Eu odiava ver o medo nos olhos dela, o jeito como ela pulava com qualquer barulho fora do lugar. Numa dessas noites, sentados no sofá, ela se virou para mim com os olhos cheios de preocupação. Don, e se ele nunca parar? E se essa for minha vida agora? Segurei a mão dela. Não vai ser. A gente vai resolver isso. Você não tá sozinha. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Obrigada, sussurrou. Alguns dias depois, o Mike me ligou com novidades. Você não vai acreditar, disse ele. O Steve tem muito mais podre do que só essa traição. Como assim? Ele tem histórico de negócios duvidosos, dívidas não pagas e até alguns incidentes de violência doméstica com a Jasmine que nunca chegaram a ir pro tribunal. Esse cara é uma bomba relógio. Se você quiser atingir onde dói, agora é a hora. Senti uma satisfação amarga. Manda ver. Faça o que for preciso para mantê-lo longe dela. Na manhã seguinte, Mike enviou um relatório completo para o advogado da Jasmine e para o tribunal responsável pela medida protetiva. As provas deixaram bem claro quem o Steve era de verdade. Um padrão de comportamento tóxico que não podia mais ser ignorado. Dias depois, o tribunal emitiu uma ordem formal. Além de reforçar a medida protetiva, Steve foi oficialmente avisado que, se voltasse a infringir qualquer uma das condições, seria preso imediatamente. Quando Jasmine recebeu a notícia,
Chorou, mas não era de medo, era de alívio. Agora ele não pode mais me tocar, disse ela com a voz embargada, mas esperançosa. Finalmente, posso respirar de novo. Naquela noite, comemoramos com um jantar tranquilo na minha casa. Pela primeira vez em semanas, vi a Jasmine relaxar de verdade. O riso dela voltou fácil. E quando terminamos de comer, ela esticou a mão por cima da mesa e pegou a minha. Dawn, eu não sei o que teria feito sem você. Você foi meu alicerce durante tudo isso. Apertei a mão dela, sentindo um nó apertar no meu peito. Você também foi forte, Jasmine. A gente enfrentou tudo isso juntos. Os olhos dela se suavizaram, e por um momento, o mundo pareceu parar. Acho que tô me apaixonando por você, ela disse quase num sussurro. Meu coração disparou, mas não hesitei. Acho que eu também tô me apaixonando por você. Depois da ordem do juiz, Steve sumiu. Nada de ligações, nem visitas surpresa, nada. Pela primeira vez em muito tempo, eu e Jasmine sentimos paz. Ela voltou a pintar, transformou a sala de estar num ateliê improvisado. Estava mais leve, mais viva, e isso era contagiante. Ver ela se redescobrindo era como assistir a uma luz sendo reacendida. Numa noite, passei na casa dela depois do trabalho e a encontrei coberta de tinta, parada orgulhosa diante de uma tela quase pronta. E aí, o que acha? Perguntou com as bochechas coradas de empolgação. A pintura era vibrante, um redemoinho de azuis e laranjas, caótico e belo. Tá incrível, respondi sincero. Você tem talento de verdade, Jasmine. Ela sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, não havia nenhum traço de medo ou tristeza nos olhos dela. Já com a Vicky, as coisas estavam bem menos tranquilas. Ela começou a mandar cartas escritas à mão, uma mais desesperada que a outra. Não li a maioria, mas uma me chamou a atenção logo pela primeira frase. Eu assino os papéis do divórcio, mas você me deve uma conversa. Fiquei em dúvida se devia ou não responder. No fim, resolvi encontrar com ela. Não por ela, mas por mim mesmo. Eu precisava fechar esse capítulo de vez. Marcamos de nos encontrar num parque onde costumávamos ir no início do nosso casamento. Vicky já estava lá quando cheguei, sentada num banco embaixo de um carvalho enorme. Ela parecia cansada, como se estivesse sendo esmagada pelo peso de tudo aquilo. Ela finalmente tinha me alcançado. Achei que você não viria, disse ela, enquanto eu me aproximava. Não tô aqui para mudar de ideia, respondi sentando ao lado dela no banco. Só quero seguir em frente, Vicky, e preciso que você me deixe fazer isso. Ela assentiu com as mãos apertadas no colo. Eu assinei os papéis, disse. Não vou brigar por nada. Você merece se libertar disso tudo. Obrigado. Por um instante, nenhum de nós disse nada. O silêncio entre nós era pesado, carregado de tudo o que já fomos. Então ela se virou para mim, os olhos marejados. Eu sei que você nunca vai me perdoar, e eu não te culpo. Mas, por tudo que vale, me desculpa, Dawn. De verdade. As palavras dela eram sinceras, mas não mudavam nada. Eu aceito seu pedido de desculpas, respondi com a voz firme. Mas perdoar não é esquecer. Eu nunca vou esquecer o que você fez, e não posso viver com alguém em quem não confio. Ela assentiu, e as lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas. Eu entendo. Ficamos ali em silêncio por mais alguns minutos, com o peso da nossa história nos separando mais do que qualquer distância física. Sem dizer mais nada, me levantei e fui embora. Naquela noite, contei para Jasmine sobre o encontro. Ela me ouviu em silêncio, com a mão repousando sobre a minha. Você se sente melhor agora? Perguntou. Sim, admiti. Acho que sim. Ela sorriu. Que bom. Você merece isso. Nas semanas seguintes, tudo virou uma onda de progresso. O divórcio foi finalizado e com ele veio uma sensação de alívio que eu nem sabia que estava esperando. Eu e Jasmine ficamos ainda mais próximos, passando mais tempo juntos, conversando sobre o futuro com mais abertura. Numa noite, sentados na varanda da casa dela, olhando as estrelas, ela se virou para mim com um olhar pensativo. Você pensa no que vem depois? Perguntou. O tempo todo, respondi. Antes eu achava que meu futuro já estava traçado. Negócios, casamento, família. Mas agora, não tenho tanta certeza. Ela assentiu. Eu também, mas talvez esteja tudo bem. Talvez não saber o que vem seja parte da aventura. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça muito depois que fui embora. Pela primeira vez em muito tempo, a incerteza não me dava medo. Ela parecia uma chance, uma oportunidade de recomeçar. Com o divórcio resolvido, a vida ficou mais leve. Eu e Jasmine continuamos aproveitando a companhia um do outro, nos encontrando com frequência e criando uma rotina sem pressa, mas cheia de carinho. Uma noite, estávamos na sala da casa dela, enquanto sua última pintura secava no cavalete. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou de repente. Arrependimento? Repeti.
Me arrependo de ter confiado em quem não merecia, mas não me arrependo de ter descoberto. Foi isso que me deu a chance de recomeçar. Ela sorriu de leve. Recomeçar não parece tão ruim agora. Era verdade. Cada dia parecia um passo em direção a algo melhor. Mais tarde, naquela semana, recebi uma última mensagem da Vicky. Um bilhete simples dizendo que me desejava felicidade. Não respondi. Não precisava. O passado, enfim, tinha ficado para trás. No fim de semana, eu e Jasmine fomos fazer trilha num parque ali perto. Rimos, conversamos, respiramos ar puro. Era como se o peso de tudo tivesse finalmente sumido. No topo da trilha, olhando o vale à nossa frente, percebi. Eu estava feliz de novo. A relação com a Jasmine seguiu um ritmo natural, quase instintivo. A gente não estava com pressa, mas existia um conforto em saber que os dois estavam comprometidos a seguir em frente, juntos. Certa noite, fomos a um show ao ar livre no centro. A música era animada, daquelas que fazem as pessoas se levantarem para dançar. Por um tempo, só ficamos assistindo. Aí a Jasmine me cutucou. Vamos lá, disse ela sorrindo. Eu não sou bom dançando, avisei. Nem eu, ela respondeu puxando minha mão. Caímos na gargalhada enquanto tentávamos acompanhar o ritmo, tropeçando nos próprios pés e arrancando risadas do pessoal em volta. No fim, eu estava sem fôlego, mas aquilo me fez um bem danado. Sentamos de novo, e ela encostou a cabeça no meu ombro. Isso aqui é tão gostoso, murmurou. É sim, respondi, sentindo um calor no peito que eu não sentia fazia anos. No dia seguinte, meu melhor amigo Carl me ligou. E aí, cara, como estão as coisas? Melhores, admiti. O ano foi puxado, mas acho que tô finalmente virando a página. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Você merece, Don. Só queria dizer que tô orgulhoso de como você lidou com tudo. Muita gente teria se quebrado no seu lugar. As palavras dele me pegaram de surpresa. Valeu, Carl. De verdade. Imagina, respondeu ele. Só não esquece de me chamar quando for comemorar o próximo capítulo, hein? Naquela noite, eu e Jasmine fizemos jantar juntos na minha casa. Ela picava os legumes enquanto eu grelhava o frango, e a conversa passeava entre lembranças da infância e sonhos pro futuro. Onde você se vê daqui a 5 anos? Ela perguntou, enquanto sentávamos para comer. Acho que ainda tocando minha empresa, talvez viajando mais, e queria construir um lar de novo. Não só uma casa, mas um lar de verdade. Os olhos dela se suavizaram. Isso soa maravilhoso. E você? Perguntei. Ela sorriu. Quero continuar pintando, encontrar um pouco de paz. E quem sabe, alguém com quem dividir isso. As palavras ficaram suspensas entre nós, mesmo sem serem ditas. Mas a gente já sabia. Já estávamos construindo algo, mesmo que ainda fosse o começo. Na manhã seguinte, sentado na varanda, vendo o sol nascer, senti algo que há muito tempo não me visitava. Esperança. Meses se passaram e a vida ficou estável, feliz até. Eu e Jasmine criamos um vínculo construído com confiança, respeito e cura. Numa noite tranquila, caminhando à beira do rio, parei e me virei para ela. Jasmine, você trouxe de volta a luz para minha vida. Eu achei que nunca mais fosse me sentir assim. Ela me olhou com os olhos brilhando. E você fez o mesmo por mim, Don. Coloquei a mão no bolso e puxei uma caixinha. Os olhos dela se arregalaram quando abri, revelando um anel simples, mas elegante. Eu sei que nós dois passamos pelo inferno, mas eu acredito de verdade que podemos construir algo bonito juntos. Você quer casar comigo? As lágrimas encheram os olhos dela enquanto ela assentia, sorrindo. Sim, Don. 1000 vezes sim. Ficamos ali abraçados, enquanto o rio corria calmo ao nosso lado, prontos para começar o próximo capítulo da nossa história.